Qual dos seguintes sistemas operacionais é baseado no kernel do Linux? Letra A, Windows 10, letra B, macOS, letra C, Ubuntu e a letra D, iOS. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta para essa questão? Letra A, B, C ou D? Então vamos lá, pessoal, descobrir qual é a resposta correta dessa questão. Acompanha comigo aqui no passo a passo. Olha só, quando a gente fala, pessoal, sobre o Linux, nós temos que entender a ideia do que o Linux é de fato. E quando a gente diz que o Linux é um kernel, isso quer dizer que ele é um núcleo para sistemas operacionais. Então vamos melhorar essa explicação. Linux é o termo utilizado para os sistemas operacionais que utilizam o chamado núcleo. Núcleo é o kernel, o núcleo, o kernel do Linux, certo? E o Linux é esse núcleo que serve para sistemas operacionais baseados no conceito de software livre, ok? Então temos a ideia de que Linux é um núcleo, um kernel para sistemas operacionais baseados no conceito de software livre. Muita gente confunde a ideia de software livre com a ideia de software gratuito, mas não, observa, o termo software livre tem como sua essência, repetindo, o termo software livre tem como sua essência a liberdade de utilizar o software como desejar, quer dizer, para fins comerciais, pessoais, corporativos, educacionais. Também eu posso modificar o código-fonte para deixar esse software mais de acordo com as minhas necessidades. Então, eu tenho a liberdade de modificar esse software, de estudar esse software, porque o código-fonte dele é aberto, e também uma coisa muito interessante, que é a liberdade de redistribuir esse software para que outras pessoas da comunidade possam ter acesso a esse software também. Então essa é a ideia de software livre, certo? E aí quando a gente fala do Linux, existem muitas distribuições Linux no mercado. Muitas distribuições mesmo, pessoal, que a gente encontra aí do Linux no mercado, certo? Entre essas distribuições existe a distribuição SUSE. Então o que é uma distribuição? Que aqui eu botei um exemplo, a distribuição SUSE. É um sistema operacional que inclui o kernel do Linux e outros softwares de aplicação, formando um conjunto mais completo. Mas a distribuição SUSE não é a única que existe, né? Existem várias outras distribuições que vão usar o kernel do Linux e vão formar um shell, que é a parte que forma a interface com o usuário. Entre essas várias distribuições Linux, uma delas se destaca muito, que é justamente uma que está ali na questão, que é a famosíssima distribuição Linux Ubuntu, que é uma das mais utilizadas no mundo inteiro e talvez uma das que mais caem também em provas de concurso, né? Aqui estou respondendo um questionamento, vai ter vídeos de informática para a Polícia Penal do Ceará? Vai ter sim, tá bom, Giovanni? Vamos fazer aqui dentro do canal. Então, pessoal, a distribuição Linux Ubuntu é uma das mais famosas e ela usa justamente o kernel do Linux e é baseada no conceito de software livre. Agora, existem outras, como eu já mostrei ali antes, né? Tem aqui alguns outros exemplos de distribuições, como a Kurumin, que era uma distribuição brasileira que hoje não é mais atualizada. Tem aqui a Mandriva, que é uma distribuição que foi a união da distribuição Mandrake com Conectiva, que formou a distribuição Mandriva. Tem a distribuição Red Hat, uma das primeiras distribuições Linux que tornaram o Linux um pouco mais popular para as pessoas comuns, o famoso chapéu vermelho aqui. Tem também Knopix, é outro exemplo de distribuição Linux. Tem Gentoo Linux, que é uma distribuição bem leve para quem quer iniciar no mundo do Linux. Debian, essa distribuição é bem interessante, porque quem criou a distribuição Debian foi um casal que era a Deb e o Ian. E aí eles criaram uma distribuição Linux e resolveram dar o nome dessa distribuição para Debian, né? Até hoje, inclusive, eles já se separaram, mas a distribuição Debian ainda continua existindo. Aqui coloquei também a distribuição Fedora, que é outra distribuição bem famosa, e tantas outras. OpenSUSE, uma das minhas distribuições preferidas do Linux é a OpenSUSE, gosto muito de utilizar.
Tá? Então, voltando lá para a questão, dizia qual dos seguintes sistemas operacionais é baseado no kernel do Linux, quer dizer, no núcleo do sistema operacional Linux. Windows 10 não, né? Porque quem cria o kernel do Windows é a Microsoft e ela não utiliza o Linux. macOS, quem cria o kernel do macOS é a empresa Apple e ela também não utiliza o kernel do Linux. Ubuntu, sim, como eu disse para vocês, letra C de Canadá é o gabarito e a resposta da questão, porque o Ubuntu é um sistema operacional que se utiliza do kernel do núcleo do sistema operacional Linux e por isso é baseado no conceito de software livre. E a iOS também é da Apple, né? A iOS também é da Apple e não utiliza o kernel do Linux. Então, desses sistemas operacionais, o único que usa o kernel do Linux é a letra C, Ubuntu, que é uma distribuição Linux aí muito famosa no mercado.